na sua casa, mas ele não era o seu marido, pois ela não tinha se relacionado em matrimônio com ele. E Jesus disse: disseste que teve 5 maridos, e o que você tem não é seu. E o que você tem não é seu. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Jesus fala sobre a vida dela, fala das coisas da vida dela, do passado dela. E ela diz: visto que é profeta, você sabe, sem eu mesmo te dizer sobre a minha vida, você sabe da minha vida. E ela fala: visto que é profeta. E ela vai então, e vendo que Jesus é profeta, ela começa a questionar a Jesus algumas coisas. E ela questiona Jesus: nossos pais adoravam neste monte. Esse monte era o Gerizim. E vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aqui ela vai dizer: vós dizeis, os judeus dizem que o lugar onde se deve adorar é em Jerusalém. Mas os nossos pais adoravam aqui no monte Gerizim. Os nossos pais na fé adoravam aqui nesse monte Gerizim, no monte aqui perto aqui de Samaria. E os judeus dizem que o lugar onde devemos adorar é em Jerusalém. Que o lugar onde devemos adorar é onde foi construído o templo para o Senhor, lá em Jerusalém. E é o lugar onde se deve adorar, onde havia o Santo dos Santos, onde havia a presença do Senhor naquele lugar, no templo em Jerusalém. E ela vai e questiona Jesus. E ela pergunta: e onde se deve adorar? Onde eu devo adorar? Será que aqui no monte onde os meus pais adoraram? Ou eu preciso ir lá em Jerusalém, lá no templo de Jerusalém para adorar, onde tem a Arca da Aliança, onde está lá no Santo dos Santos a Arca da Aliança, onde está a presença do Senhor? Ou eu posso adorar aqui neste monte mesmo onde meus pais adoraram? E ela vai e questiona ao Senhor. E muitas pessoas se questionam até hoje onde devemos adorar, ou o que devemos fazer, ou o que devemos agir. E Jesus disse àquela mulher: então Jesus lhe disse: mulher, crede em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E virá uma hora, e já de fato é chegado, onde nem no monte de Gerizim, nem no templo de Jerusalém adorarão o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Ela fala: vocês, os samaritanos, adoram o que vocês nem conhecem, porque vocês adoram diversos deuses, vocês não têm relacionamento, vocês não têm intimidade, vocês não servem ao Deus verdadeiramente, vocês servem para aquilo que bem atrai. Mas nós, os judeus, servimos aquele que conhecemos, aquele que caminhou conosco no deserto, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que realizou obras em nossas vidas, aquele que nos deu batalhas para vencer. Jesus fala para ela que os judeus, eles conhecem aquilo que eles adoram, mas eles não conhecem nem a Deus, nem conhecem aqueles que eles estavam adorando. Eles adoravam a diversos deuses para fazer a sua vontade, para aquilo que bem lhe atraísse. E Jesus fala para ela: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Como bem ele disse lá, a salvação vem dos judeus, porque tinha a promessa de que viria um da raiz de Davi, que iria salvar, iria libertar aquele povo, iria remir e salvar, que é Cristo Jesus. E ele falou sobre isso, sobre que a salvação vinha dos judeus, mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores os adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Jesus, ele fala para aquela mulher que é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. É necessário buscar a Cristo em Espírito, não somente de palavras. Cristo vai dizer, vai mostrar para aquela mulher que é necessário buscar a Deus, não somente de atitude, não somente de falas, não somente
demonstrações em público, mas viver Cristo espiritualmente na minha e na sua vida interna com Deus. É necessário viver uma vida íntima com o Senhor. É necessário ter uma busca constante ao Senhor. Jesus está mostrando para aquela mulher que para aquela fonte jorrar na sua vida, é necessário beber e beber daquela fonte todos os dias. É necessário buscar ao Senhor todos os dias em espírito. É necessário se conectar ao Senhor todos os dias. É necessário estar todos os dias lendo a palavra do Senhor. É necessário estar todos os dias orando ao Senhor. É necessário estar todos os dias buscando a palavra do Senhor e buscando a presença do Senhor. Assim como Jesus, como Deus descia no jardim do Éden para ter com o homem e com a mulher, para saber como era o seu dia, assim é o Senhor. Ele quer ter um relacionamento contigo todos os dias da sua vida. O Senhor quer ter um relacionamento contigo e andar contigo e caminhar contigo. Mas o pecado, como no jardim do Éden, afastou o homem de Deus. E o Senhor não descia mais naquele jardim, ou o afastou, ou botou o homem para fora do jardim, devido à sua transgressão, devido ao seu pecado. E o pecado em nossas vidas não é diferente. Ele nos afasta da presença do Senhor. Não é o Senhor que se afasta de nós. Não é o Senhor que nos abandona. Não é o Senhor que vai para longe de nós. Somos nós que com as nossas vontades e as nossas escolhas nos afastamos da vontade do Senhor. Somos nós com os nossos desejos e as nossas vontades que saímos da presença do Senhor e nos afastamos. Mas o Senhor, Jesus diz àquela mulher que o Senhor, Deus, procura aqueles verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Jesus em espírito e em verdade, que procuram buscar a sua face, que verdadeiramente buscam a Ele e entregam a sua vida a Ele, aqueles que verdadeiramente entregam os seus problemas e as suas dificuldades na mão do Senhor e descansam. O Senhor tem procurado verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em verdade e aqueles que adoram em espírito, aqueles que internamente buscam ao Senhor e estão querendo ter uma vida santificada perante o Senhor. Aí o Senhor, Ele busca aqueles que verdadeiramente se inclinam e se arrependem dos seus maus caminhos, aqueles que se derramam diante do altar do Senhor e buscam o Senhor. Assim como vimos no texto sobre a oração do fariseu, a qual algumas traduções vão dizer que ele batia no peito, ele clamava e pedia ao Senhor que o Senhor atendesse o seu clamor, que o Senhor perdoasse as suas dívidas, os seus pecados. Assim devemos nós nos inclinar perante o Senhor, nos derramar perante o Senhor, nos derramar perante a presença do Senhor e se inclinar ao Senhor e buscar a Ele todos os dias das nossas vidas. Já falamos aqui que a oração e a busca incessante pelo Senhor é como um almoço, é como uma alimentação que nós damos ao nosso corpo. Nós todos os dias precisamos alimentar o nosso corpo físico, precisamos alimentar para que nós não venhamos a ficar doentes. Também precisamos espiritualmente orar e buscar ao Senhor para que o pecado não cause doenças em nossas vidas. O pecado, ele é uma doença na minha e na sua vida, mas o remédio é Jesus. O remédio é Cristo Jesus, e Ele transforma maldições em bênçãos. Ele derrama sobre as nossas vidas as suas bênçãos, e Ele nos cura e nos liberta. E o texto vai dizer, e Jesus continua dizendo, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Os adoradores que o Pai procura são esses que buscam em verdade e esses que buscam em espírito Ele. Esses que se buscam estar conectados todos os dias com Ele. Nós vamos ver esse texto em nenhuma outra parte da Bíblia. Jesus fala a esse respeito, mas Ele fala àquela mulher, a qual muitos desprezavam, a qual tinha diversos pecados, e Jesus próprio sabia sobre os pecados daquela mulher, mas Ele estava ali para salvar e libertar. Na minha e na sua vida não é diferente. Eu não sei o que você tem vivido e eu não quero saber. Eu não sei o que você faz ou o que você deixa de fazer, mas eu sei de alguém que pode mudar a sua história. Eu sei de alguém que pode mudar a sua vida. Eu sei de alguém que
que pode fazer algo maravilhoso na sua vida e pode lhe derramar um bálsamo de cura sobre a sua vida. E esse alguém é Jesus Cristo, que pode derramar da sua presença sobre a sua vida e transformar a sua vida em uma fonte de água viva. Esse é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua família, Ele pode mudar os seus parentes, Ele pode mudar aquele quadro da sua vida, Ele pode realizar obras maiores na minha e na sua vida. Ele pode fazer na minha e na sua vida fontes a jorrar, mas precisamos buscar a sua presença. Precisamos estar conectados em espírito e em verdades com Ele. Precisamos buscar a Ele todos os dias das nossas vidas e nos conectar a Ele, para que possamos estar com Ele todos os dias. E o texto continua nos dizendo, no 24, Deus é Espírito, e é necessário que os que adoram, o adorem no Espírito e em verdade. Por isso Paulo vai nos dizer que devemos buscar ao Senhor e orar ao Senhor todo o tempo em Espírito. Precisamos ter uma vida constante de oração. Precisamos ter uma vida constante de conexão com o Senhor. Precisamos estar sempre ligados em Espírito com o próprio Deus, sempre conectados em Espírito, buscando a presença do Senhor em nossas vidas. Precisamos, para nos fortalecer no Senhor, estar conectados com Ele em Espírito, orando a Ele em Espírito em todo o tempo. E o texto continua nos dizendo, Deus é Espírito e é necessário que os que adoram, o adoram no Espírito e em verdade. E a mulher respondeu, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando Ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Ela sabia, porque já era dito que o Messias ele iria anunciar o reino de Deus. E ela fala, o Messias que é chamado Cristo, ou Cristo que é, a palavra Cristo aqui quer dizer Salvador, ou salvação. Vem quem ele, e quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Cristo quando vier, vai nos falar todas essas coisas. Não precisa você me dizer não, mas quando Cristo chegar aqui, vai resolver o meu problema. Quando Cristo chegar e vier falar todas essas coisas, vai acontecer. Quando Cristo chegar e falar, vai dar tudo certo. E Jesus vira para aquela mulher e diz, no 26, e Jesus lhe disse, sou eu, o que está falando contigo. Jesus vira para ela e fala, o Cristo, a qual você está esperando, aquele que virá falar todas essas coisas para você, sou eu, e eu já falei para você. Sou eu, e eu já anunciei para você. E então os seus discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com uma mulher. Como eu falei no início do sermão, sobre que os rabis, os mestres, eles não poderiam falar com mulheres. Aqui os seus discípulos, quando chegam e vê ele falando com a mulher na rua, eles se admiram. Mas, todavia, nenhum deles lhe perguntaram nada. Nenhum deles falaram nada com ele. Nenhum deles perguntaram o que queres, ou por que falas com ela. Então a mulher deixou ali o seu cântaro. Foi à cidade e disse ao povo, vinde, vede, um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Quando Jesus fala com ela, ela entende quem fala com ela. Ela entende quem era que estava falando com ela. E ela larga o seu cântaro. Ela não precisa mais daquela água, porque ela já se saciou da água de Cristo Jesus podia te dar. O texto vai dizer que ela larga o cântaro de lado e sai correndo para anunciar. Porque quando nós estamos cheios do Senhor, quando nós estamos cheios da palavra do Senhor, estamos cheios do Senhor, isso torna em nossas vidas fontes a jorrar. E precisamos jorrar essa água na vida daqueles que precisam e
que necessitam da palavra do Senhor. Precisamos, como fontes de água viva de Cristo Jesus, anunciar o Evangelho a toda criatura. Precisamos anunciar o que Cristo fez na minha e na sua vida. Precisamos declarar: ah, pastor, mas eu não sei falar direito, eu não sei pregar, eu não sei entender direito a Bíblia. Fala daquilo que Jesus já fez na sua vida. Fala daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Fala daquilo que Jesus tem realizado na sua família. Fala daquilo que Jesus já fez e já mudou a história da sua vida. Porque quando Jesus fez e realizou na sua vida, só de anunciarmos o que Cristo já fez por nós, pessoas se rendem a Cristo Jesus. Assim como aquela mulher, por ouvir, só por Jesus falar sobre as coisas da vida dela, só por Jesus anunciar algumas coisas da vida dela, ela sai correndo daquela cidade e começa a anunciar: ei, vem ver, vem ver. Tem um homem aqui que falou toda a minha vida, tem um homem aqui que falou tudo sobre mim, será ele o Cristo? E ela vai anunciar o Evangelho de Cristo Jesus a todas aquelas pessoas. Aquela mulher a qual era desprezada pela sociedade, aquela mulher a qual tinha os seus erros e pecados, aquela mulher a qual estava num lugar, numa posição a qual aquelas pessoas daquela cidade a desprezavam, mas a sua vida mudou. Ela teve um encontro com Cristo Jesus, ela teve um verdadeiro encontro e em sua vida se tornou uma fonte de água viva a jorrar. E ela sai anunciando a todas as pessoas sobre o que Deus fez na vida dela. Ela sai anunciando a todas as pessoas, sem querer saber se iam julgar, sem querer saber se as pessoas iam lhe apontar o dedo, sem querer saber se as pessoas iam falar: ah, mas quem é você para falar isso? Ela foi anunciar a palavra do Senhor, porque chegou à sua boca as boas novas de Cristo Jesus. E precisamos, como aqueles que tivemos um verdadeiro encontro com Cristo Jesus, anunciar das boas novas de Cristo Jesus, aquilo que Ele tem feito no nosso meio, aquilo que Ele tem feito na minha e na sua vida, aquilo que Ele tem realizado, aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós venhamos todos os dias de cultos à igreja, para que o Senhor nos encha, para que nós possamos ser esvaziados na vida daqueles que carecem e precisam de ouvir da palavra do Senhor. Precisamos parar de sermos egoístas, de só buscar para nós. Precisamos nos esvaziar na vida daqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. E possamos buscar verdadeiramente o Senhor em espírito e em verdade. E que possamos nos encher da presença do Senhor, nos encher do Senhor, da fonte do Senhor, para jorrar na vida dos nossos irmãos. Que possamos, junto com os nossos irmãos, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que possamos ser instrumentos na vida nas mãos do Senhor. Que possamos ser instrumentos na mão do Senhor para resgatar vidas e para ajudar pessoas que precisam de mais de Deus. Amém. Senhor Deus, meu Pai,